eu queria que você prestasse muita atenção, porque o tema que nós vamos pregar hoje é a cura dos traumas. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 13. Um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam sentados à mesa e bebiam vinho na casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. De repente, apareceu-lhes os sabeus e roubaram tudo, passando a fio de espada os seus escravos. Só eu escapei para dar a notícia. Nesse momento aqui, vou dar uma pausa. Nesse momento aqui, Jó, nós vamos descobrir lá no capítulo 41 o que Jó perdeu. Neste momento aqui, Jó perdeu 500 jumentos, 500 bois e 5 funcionários. Repete comigo: e vai piorar. Abre a boca, meu povo, fala com a sua boca: e vai piorar. Versículo 16. Estando ele ainda a falar, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou e consumiu as ovelhas e também os escravos. Só eu escapei para dar a notícia. Lá no 42, 41, você vai descobrir que aqui Jó perdeu 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas e 15 pastores de ovelhas. Repete comigo: e vai piorar. Querido, o versículo 17 diz assim: ainda estava a falar, e eis que chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram sobre os camelos e levaram embora, depois de passarem a fio de espada os escravos. Qual a necessidade de matar os escravos? Já tinha roubado o camelo? Ninguém sabe, mas mataram o pobrezinho dos escravos. Só eu escapei para te trazer a notícia. Você vai descobrir depois que nesse momento aqui, Jó perdeu 3.000 camelos e 7 funcionários. Repete comigo: e vai piorar. Pode ser mais forte, olha para quem está ao seu lado e diz: e vai piorar. Querido, o versículo 18 diz assim: estava este ainda a falar, e eis que entrou outro e disse: se você aqui, negão, presta atenção, se você acha bem assim, pô, mas até agora ele só perdeu bens materiais, esse mundo capitalista só pensa em dinheiro mesmo, isso aí ele trabalha e ele compra de novo mais camelo. Vamos lá, vai piorar. Versículo 18: eis que entrou outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente no deserto, abalou os 4 cantos da casa e desabou sobre os 4 jovens. Morreram todos, só eu escapei para dar a notícia. Fala para quem está do seu lado: piorou muito. Querido, nesse momento aqui, Jó perdeu 5 filhos e um irmão mais velho, e a casa do irmão mais velho. Nesse momento aqui, Jó perdeu sua família, perdeu seus parentes, perdeu sua prole, perdeu seu dinheiro. Como o padre bem falava hoje na homilia, Jó, um homem milionário, perdeu tudo que tinha do dia para a noite. Eu acredito que o espaço de tempo de uma notícia para outra é de no mínimo 5 minutos. Então, em cerca de 25 minutos, Jó descobre que tudo que ele construiu ao longo de uma vida inteira foi por água abaixo. O versículo 20 diz assim: Jó então se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois, prostrado por terra, disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus? Pode aplaudir a palavra de Deus. Querido, eu queria que você entendesse aqui: existem hoje 4 lutas no mundo espiritual. Dessas 4 lutas, a primeira delas é, repete comigo, tentação. Pessoal do lado de cá, vocês estão fazendo cosplay da Hello Kitty? Aquela bonequinha que não tem boca? Abre a boca, meu povo. Repete: tentação. Querido, a tentação é o inimigo querendo fazer você pecar.
Então todo mundo vai ser tentado, é o que mais acontece aqui, todo mundo é tentado o dia todo, 24 horas, para você pecar. É assim que o inimigo age com você. A primeira coisa, ele vai te tentar para você ir para o inferno com suas próprias pernas. A segunda coisa que o inimigo pode fazer, repete comigo, opressão. Querido, o que é opressão? É o inimigo agindo como um cão acorrentado. Ele tem um limite até onde a coleira vai, mas ele fica mordendo, ele fica rosnando e você tem medo do inimigo. A opressão é o inimigo falando no seu ouvido, te oprimindo, te colocando para baixo. Essa opressão acontece muito e precisa de cura e libertação para a pessoa ser liberta dessa opressão maligna. Não é uma possessão, mas é uma opressão. O demônio não está em você, mas ele está rodeando você. Existe um terceiro caso, que é o caso de Jó. Repete comigo, provação. O que aconteceu com Jó aqui? É exatamente isso. Jó foi provado nesse momento aqui. Mas, na maioria das vezes, e é isso que eu quero chegar, na maioria das vezes, as coisas que aconteceu com Jó, pode também acontecer com você. Mas a maioria das vezes que essas coisas que aconteceram com Jó, quando for acontecer comigo e contigo, na maioria das vezes não vai ser provação. Na maioria das vezes não é Deus provando você. Na maioria das vezes, tudo isso que acontece com Jó é uma quarta coisa. E é sobre essa coisa que eu queria falar. A última coisa nessa luta no mundo espiritual que tem, e que para mim é o tema do que eu vou pregar para você sobre trauma. Repete comigo, tribulação. Abre a boca que essa é a melhor parte, tribulação. Querido, por que a tribulação aqui acontece? A tribulação ela é fruto do pecado original. Então todos nós vamos passar por tribulação. O que aconteceu com Jó foi uma provação, mas na maioria das vezes na nossa vida não é provação. Na maioria das vezes você e eu também perdemos o irmão mais velho, também perdemos os filhos, também perdemos os meninos e as meninas que tínhamos em casa, também perdemos nossos pais, também perdemos nossos bens. E quando acontece conosco, na maioria dos casos, eu estou falando para você que não é provação, na maioria dos casos é apenas uma tribulação. E a tribulação ela faz parte da vida, a tribulação ela faz parte do dia a dia. De onde nasce a tribulação? A tribulação é fruto do pecado original. É Gênesis 3,16 que diz: sentirás então, mulher, dores no parto, e o homem vai ter que trabalhar pelo próprio sustento. Isso é tribulação. Por conta do pecado, agora você tem que passar por coisas que você não precisava passar. Antes do pecado, não era necessário a dor no parto, não era necessário a dificuldade do trabalho, não era necessário os problemas do dia a dia. Eu estou falando para você hoje que tem coisas no seu dia que não são nem capeta, nem são coisa do divino. Tem coisas que são normais das tribulações. Então, eu estou falando para você que hoje, talvez, se um furacão bater na sua casa, talvez não seja provação, e talvez não seja nem o demônio, e talvez não seja nem Deus fazendo, talvez seja apenas a tribulação corriqueira do seu dia, que infelizmente pega todo mundo, pega a casa de quem reza, pega a casa de quem não reza, pega todo mundo, seja católico, maçom, da umbanda, protestante. A tribulação não escolhe casa de quem é cristão e de quem não é cristão. Tribulação acontece com todo mundo vai passar por tribulação. Se está claro, fala amém. Não está claro para metade, eu vou ter que repetir, meu povo, meu tempo está passando. Se está claro, fala aleluia. Então, meu povo, o que eu estou falando aqui para você hoje é, e o que isso tem a ver com trauma? A maioria das coisas que geram traumas em nós são tribulações. E por que isso importa? Você precisa entender a origem do problema. A origem dos nossos traumas, na maioria das vezes, são frutos de tribulações que nós estamos enfrentando no dia de hoje. E aí que está, eu gostaria de dividir aqui em dois grupos de tribulação. Existe dois grupos para que você entenda que existe tribulação que é normal e é comum, e existe mega tribulação. Existe as tribulações que são, repete comigo, pequenininhas. Abre a boca, meu povo, fala fofinho comigo assim, pequenininhas. Tem tribulação, meu povo, que é pequenininha. O que é uma tribulação pequenininha? É você sair daqui e você furar o pneu do carro. É uma tribulação? É uma tribulação.
mas é pequenininha. Você tem um macaco no porta-mala, você tem um pneu de estepe no carro, é uma tribulação? Mas é pequenininha. O que é tribulação? Aqui não tem muito isso, mas lá em Vitória, onde eu moro, o pessoal tem muito costume de perder o ônibus. Querido, você perdeu o ônibus, queridão, é uma tribulação, mas é uma tribulação pequenininha. Por quê? Porque o outro vai chegar daqui a pouco, você pode esperar. É uma tribulação pequena, não faz parte do seu dia. O que é uma tribulaçãozinha pequenininha? É você terminar de tomar o banho, você for passar o desodorante e perceber que ele acabou. Vai ficar com CC o dia todo. É tribulação? Mas é pequenininha. Tem coisas que acontecem no seu dia que não são grandiosas. São tribulações? São. É chato? É insuportável você passar o dia com CC? Mas são tribulações que são pequenininhas. Quem me entendeu, fala amém. Querido, existe também as tribulações que são, repete comigo, grandonas. O que são tribulações grandonas, querido? É um pai que vai na igreja todo dia, ora para a conversão do seu filho não está na igreja. É uma tribulação que é grandona. Essa tribulação machuca, essa tribulação gera trauma, essa tribulação gera incômodo. O filho tem liberdade em Deus para usar a liberdade dele para fazer coisa errada? Tem, infelizmente tem. Se eu fosse Deus eu não faria, mas ele tem liberdade de fazer escolha errada. É uma tribulação? Mas é uma tribulação que já é grandona. O que é uma tribulação grandona? Você crescer com pais divorciados. O que é uma tribulação grandona? Você enfrentar uma doença na sua família, você enfrentar um câncer na sua família, como a minha família tem enfrentado. É uma tribulação? Mas é uma tribulação que é grandona, faz parte da vida, faz. Toda família pode ter alguém com câncer, toda família pode ter, seja católico ou não, mas é uma tribulação sim, e das grandonas. O que é uma tribulação grandona? É você sair daqui, infelizmente, espero que não aconteça com ninguém, infelizmente vi um motorista bêbado e pegar a gente no meio e nós sofremos um acidente fatal. Querido, talvez foi coisa do inimigo, talvez não, foi só uma tribulação, foi só uma tribulação grandona que apareceu na sua vida. Você está voltando para a sua cidade, você está voltando de viagem, você foi para a praia curtir com sua família e quando você volta, Deus livre e guarde, o pneu do carro fura, você capota, o carro dá PT, mas para honra e glória de Jesus você está vivo. O que é isso? É uma tribulação, mas é grandona. Essas tribulações grandonas geram traumas, gatilhos, geram problemas, faz você ter dificuldade de dormir. Essa tribulação grandona faz pessoas não querer dirigir. Essas tribulações grandonas faz pessoas enterrar a CNH no bolso e nunca mais pilotar um carro. Essa tribulação grandona faz pessoas ter medo de dormir à noite. Essa tribulação grandona faz pessoas ter medo de consultar o médico, com medo de encontrar doenças graves no médico. Querido, eu estou falando para você que as tribulações grandonas da sua vida, elas são responsáveis por trazer traumas, por trazer gatilhos, por trazer problemas, são responsáveis por machucar você, oprimir você, ofender você, traumatizar você. Quem me entendeu, fala amém. Repete comigo, eu entendi tudo. Queridão, então eu estou falando para você hoje isso acontece em casa de quem reza e de quem não reza, em casa de todo mundo. Se está claro, fala amém? E aí que surge a pergunta, como que lida com essas coisas? Pergunta para o irmão que está do seu ladinho, como que lida com essas coisas? Querido, e a resposta aqui todos nós, para lidarmos com essas coisas, nós precisamos de cura interior. Nós precisamos estar curados por dentro. E aqui eu queria te dizer que esse levanta-te não vai acabar sem você sair daqui levantado e curado. Se você acredita, fala amém. Querido, eu creio hoje num Deus poderoso para fazer. Do mesmo jeito que a tribulação tem poder para te ofender, existe um Deus que tem poder para te curar, aleluia. E este Deus poderoso pode fazer isso comigo e contigo. Quem acredita, fala amém. Hoje, em nome de Jesus, eu não vim pregar para um povo derrotado, eu não vim pregar para um povo moribundo, eu não vim pregar para um povo abatido, eu vim pregar para um povo que Deus vai levantar nesse dia de hoje, para um povo que Deus vai colocar de pé, e para a honra e glória de Jesus, eu profetizo que curas interiores acontecerão nesse lugar, porque o poder de Deus, pela ação poderosa do Espírito Santo, pode fecundar um coração traumatizado, e Ele tem poder para curar. Enquanto o mundo tem poder para te machucar, Deus tem poder para curar você da saudade, Deus tem poder para curar você do luto, Deus tem poder para levantar você dos problemas, Deus tem poder para levantar corações abatidos, aleluia, aleluia, aleluia. Alguém aplaude?
Aplaude Jesus, aplaude Jesus. Repete comigo, eu acredito nisso. Cutuca quem está do seu lado e fala, acredita nisso, nego velho. E aqui, querido, eu queria te dizer algumas coisas. Existem alguns alertas de pessoas que estão precisando de cura interior. E se você está passando por algum desses, talvez você hoje já vá sabendo que você precisa. E eu queria falar sobre essas coisas brevemente, só para você saber. Eu também preciso, e em nome de Jesus, você sai daqui tomando posse, falando, Senhor, eu estou doente mesmo, estou com problema mesmo, mas eu acredito que o Senhor pode me curar. Um primeiro problema que necessita de cura interior, repete comigo, complexo de inferioridade. Querido, o problema do complexo de inferioridade são pessoas que se comparam, pessoas que não têm piedade de si mesmas, pessoas que sempre se colocam para baixo, pessoas que sempre se consideram um lixo, pessoas que não acreditam no próprio potencial. Isso é um complexo de inferioridade, é um sinal de uma pessoa que está doente, precisa de cura interior. Mas eu acredito que Deus tem poder em transformar lixo em luxo. Então, se você se considera um lixo, para Deus você é luxuoso, você é maravilhoso. Para Deus você tem um lugar especial para Ele, amém? Fala para quem está do seu lado, você é feio, mas para Deus você é valioso. Outra coisa que precisa de cura interior, irmãos, pessoas que têm síndrome de perseguição. Tem pessoas que o tempo todo acham que alguém está perseguindo elas, que alguém está indo atrás dela, que se ela vacilar alguém está indo atrás. Esse síndrome de perseguição que todo mundo quer destruir você, querido, isso tem arrasado pessoas, isso tem destruído casamentos. Pessoas que acham que o tempo todo os amigos viraram as costas para ela, que ninguém mais tem carinho por ela. Querido, parece que o mundo gira em torno de oprimir você, de perseguir você. Pessoas assim precisam de cura interior. Querido, essas pessoas hoje precisam ser tratadas na presença de Deus. Existe uma terceira coisa, pessoas que têm uma vontade insaciável de chorar. É um laudo clínico chamado síndrome do choro engasgado. Querido, esse choro que não cessa, esse choro que não passa. É claro que a gente precisa fazer terapia, é óbvio que precisa, mas na nossa fé, nós entendemos que são áreas que precisam de cura interior, porque chorar de vez em quando é normal, é saudável, até lubrifica as articulações do zóio, até é bom. Mas chorar o tempo todo não é normal, é uma doença para nós, e isso é sinal de um coração que precisa de cura interior, para a honra e glória de Jesus. Pessoas que se isolam o tempo inteiro. Essa pessoa hoje, ela está bem, mas amanhã não está mais. Essa pessoa está perto de quem está longe pelo celular, mas está longe de quem está perto aqui tete a tete. Conversa com um amigo de São Paulo, mas não conversa com os parentes dentro de casa. Uma pessoa que se isola muito, precisa de cura interior. Provérbios 18, versículo 1 diz: quem se isola fica irritado com tudo que é razoável. Então não nascemos para viver isolados, em nome de Jesus. Então hoje é dia de Deus curar isso. Pessoas que têm um temperamento mais irritável, pessoas que estão cada dia mais irritáveis com tudo. Antigamente você se irar com alguém era pecado. Hoje em dia a gente fala que é gene forte. Não é nada de gente forte não, é você que é dodói da cabeça mesmo. E Deus tem que curar você com a sua dodóizice, com seus problemas. Deus tem que curar você. Pessoas que têm problema com insegurança. Querido, a insegurança é reflexo de uma pessoa ciumenta, que ainda não confia em si mesma, não confia no próximo. Isso tem problemas no namoro, problemas no casamento, possessividade, pessoas que duvidam do próprio potencial. Querido, eu estou falando para você hoje, nós aqui estamos cheios de traumas. Eu trouxe alguns que se ramificam nesses sintomas, mas existem outros que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas eu espero que você entenda hoje. Existem muitas áreas da nossa vida que foram traumatizadas pelas tribulações grandes, e em nome de Jesus, Deus tem poder para curar a mim e a você. Se está claro, fala amém. Repete comigo, eu acredito. Repete assim, tudo isso que o rapaz falou são sintomas de traumas escondidos. E aí, meu lindo, eu vou usar o restante do tempo que eu tenho para falar para você então. Se você já sabe o que é trauma, se você já sabe o que causa, eu preciso que você entenda então agora quais são os passos para Deus curar os seus traumas. O que você tem que fazer hoje
para Deus sair daqui curando esse coraçãozinho dodói que você tem, curando você de dentro para fora. O que você tem que fazer? Deus me inspirava com alguns passos e eu espero poder passar para você de maneira clara, para que você saia daqui hoje curado e transformado pelo Senhor Jesus. Amém? Fala para quem está do seu lado, presta atenção no rapaz. Parabéns para quem está anotando, tá, rapaziada? Parabéns. O primeiro passo para a cura interior dos nossos traumas, repete comigo, é de dentro para fora. Pessoal do lado de cá, eu juro que eu não escuto a voz de vocês. Alessandro, meu amigo, grita para eu ouvir, por favor. Repete comigo, é de dentro para fora. Querido, o que é importante aqui você entender? Querido, Jesus precisa tocar na sua história, na área da sua história que ninguém nunca tocou. Jesus precisa tocar na sua história, na área da sua história que você não conta nem para você mesmo. Tem coisas que estão tão íntimas no nosso pensamento que nós não contamos e nós não rememoramos nem para nós mesmos. Nem nós fazemos questão de lembrar aquela situação que aconteceu naquele dia lá atrás. Por quê? Porque nós escondemos, empurramos para debaixo do tapete. Mas hoje Jesus quer tocar de dentro para fora, na causa dos problemas. Entenda uma coisa, existem coisas que se manifestam, mas são sintomas. Mas existem coisas que causam esses sintomas. Querido, é igual, eu não entendo muito de medicina, mas o importante aqui para que você entenda, o que causa a dengue? O vírus no raio do mosquito, é isso que causa. Qual é o sintoma da dengue? O sintoma talvez seja uma dengue hemorrágica, talvez seja você está febril, talvez você seja aumento de temperatura. Vou falar só o básico para eu não errar muito, vou falar só o básico. Então esse é um sintoma da dengue, mas o que causou aquele sintoma? O que causou ao aumento de temperatura corporal? O que causou a dengue hemorrágica? Não é o sintoma que a gente tem que tratar, a gente tem que tratar a causa do problema. Se está claro, fala aleluia. Repete comigo, eu entendi tudo. Então, meu povo, e aqui eu queria falar para você, uma analogia para que você entenda. Sabe o que fez o navio do Titanic afundar? Sabe o que fez o Titanic afundar? Acredite se quiser, não foi a parte de cima do iceberg onde o barco bateu. Sabe por quê? Porque as partes superiores do iceberg representam geralmente 1/8. O que é 1/8? É 1 dividido por 8. Representa 1/8 do tamanho total do iceberg. O que fez o Titanic bater, o que fez o Titanic afundar, não foram os 1/8 acima do mar que todo mundo via. O que fez o Titanic afundar foram os 7/8 abaixo do nível do mar que ninguém via. O que vai fazer você afundar não são os 1/8 da sua vida que você mostra para todo mundo. O que vai você afundar são os 7/8 de Titanic que estão escondidos debaixo do mar do seu coração, que você não conta para ninguém, que você não mostra para ninguém. E essa parte que está abaixo do mar, que ninguém está vendo, que ninguém está olhando, que ninguém está observando, são essas partes escondidas do nosso coração, são elas que fazem a gente afundar. Eu estou falando aqui de problemas na primeira infância, eu estou falando aqui de perdas que você nunca entendeu, de pessoas que saíram da sua vida que você nunca entendeu, de um falecimento de um parente que você nunca entendeu. Eu estou falando aqui de lágrimas não choradas que você reprimiu e que até hoje nunca entendeu. Existem 7/8 de segredos da sua história que você não conta para ninguém. E que hoje Jesus quer conhecer, aleluia. E quando Jesus conhecer os 7/8 da sua história que estão escondidos abaixo do mar, Jesus vai curar você, vai tocar você e vai tratar a causa dos seus problemas. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Faz um barulhinho pra mim. Amém. Fala para quem está do lado, Deus vai curar você hoje. Em nome de Jesus, acredita nisso, acredita nisso. Eu vou repetir, Jesus quer curar a causa dos problemas. E muitas vezes
vendo? Eu vou dar alguns exemplos para que você entenda, tá? Existem pessoas hoje, meus irmãos, que quando você olha para ela, toda vez que você vê X ou Y pessoa, existem pessoas que toda vez que você for olhar para a cara dela, ela está toda maquiada, está com a sobrancelha feita, está com um cílio postiço, está com um batom da We Pink na boca, está de todo tamanho, está parecendo a própria Barbie ambulante. Está toda produzida 24 horas. Se você chamar ela, vamos comer pastel na melancia, ela vai toda produzida. Aí você olha para essa pessoa e fala assim, tá vendo? Isso é uma vaidosa, só quer aparecer, ela só quer se amostrar. Querido, talvez, entenda o que está acontecendo. Talvez a maquiagem é sintoma, mas o que causou o excesso de maquiagem? Se você for olhar, talvez é uma pessoa que quando era pequena era mais gordinha na escola, aí sofria bullying por conta do seu peso. Talvez quando era pequena todo mundo chamava ela de feinha, todo mundo falava que ela era mal acabada. Talvez a vida toda foi jogada de lado para o outro por homem. Talvez uma pessoa que o último namorado fez um estrago terrível na vida dela e hoje ela tem que se mostrar ser bela para onde passa. Querido, a maquiagem é sintoma, a causa talvez foi bullying, preconceito, rejeição que essa pessoa entendeu. Quem me entendeu fala amém. Olha para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa, você entendeu o que o rapaz falou, irmão? Eu estou falando para você hoje, Jesus quer tocar nesta manhã na maquiagem? Não, Jesus quer tocar no preconceito, na rejeição que essa pessoa sofreu. Se você me entendeu, fala aleluia, meu povo. Eu estou falando para você hoje aqui, tá? E isso reflete muitos outros casos. Tem pessoas, tem mulheres, tem homens, que se você for olhar a bio do Instagram dessa pessoa, se você for olhar as fotos que essa pessoa posta, parece que essa pessoa está posando para Playboy. Só tem foto seminua. Se você for olhar, parece que ela só quer postar as fotos de biquíni, dando bênção para Deus aqui. Querido, é uma pessoa que o tempo todo você vê, nossa, só posta foto pelada, só posta foto desse jeito. É uns homens que só posta foto jogando futevôlei, com a cuequinha lá em cima, marcando tudo. E aquela barriga de cachaça para fora, achando que tá lindo. Querido, essa pessoa, você olha e fala, tá vendo? Isso é um promíscuo. Tá vendo uma pessoa dessa? Isso aí é uma safada. É uma safada, só quer aparecer. Mas querido, talvez... E pro dia de hoje esse talvez vai importar. Talvez, querido, essa pessoa hoje, eu não estou passando um pano para o que ela faz não, tá errado também. Mas talvez essa pessoa a vida toda quis ser notada. Quis ser notado, por quê? Porque talvez não teve colo de pai, porque cresceu sem pai, cresceu sem mãe, e infelizmente pela falta de colo, pela falta de presença masculina, pela falta de presença feminina na vida, essa pessoa não teve o amparo, não foi notada, não foi acolhida, não foi amada. Qual é o problema aqui? Hoje, nessa manhã, Jesus quer tratar da foto, nessa manhã Jesus quer tratar do que causa você a tirar essas fotos. Jesus quer tratar da causa do problema para você querer ser visto, ser notado, ser amado, ser desejado por pessoas que não amam você. Eu estou falando para você hoje de um Jesus que quer entrar nas profundezas da sua vida e curar o íntimo do seu coração que ninguém nunca chegou. Quem me entendeu fala amém. Repete comigo, é de dentro para fora. Abre a boca, meu povo, pelo amor de Deus, é de dentro para fora. Eu estou falando para você que talvez tem gente aqui numa depressão profunda, mas talvez essa depressão hoje é sintoma de algo maior, é sintoma de uma tristeza que não passa, é sintoma do medo da perda, é sintoma do abandono, é sintoma de ter deixado pessoas irem embora. Talvez hoje o problema que te causa esse estado não é o que as pessoas imaginam, mas é a causa dele está em outro lugar. Talvez é algum abandono, em alguma pessoa que foi embora, em alguma pessoa que não mora mais aqui, alguma pessoa que se foi. Querido, em nome de Jesus, Jesus hoje quer tratar na profundeza do seu coração, os 7/8 abaixo do mar, que ninguém está vendo. Eu estou pedindo para você hoje, vamos fazer uma anamnese da nossa história, olharmos a nossa história e vermos onde foi que as coisas causaram os traumas da gente. Eu estou falando para você hoje entrar nas profundezas do seu coração, onde só você sabe, onde ninguém mais sabe por que você está assim, por que você está tão calado. Tem pessoas que antes falavam muito, tem
Tem pessoas que antes eram amigas de todo mundo, mas depois que perdeu alguém, ficou calado, ficou reprimido, ficou contido. Querido, Jesus não quer tratar de sintoma hoje, Ele quer tratar a causa do seu problema. E Jesus tem poder para curar você, para sarar você, para levantar você. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Faz um para mim aí, Fala para quem está ao seu lado, acorda, nego velho. Querido, eu estou falando para você hoje, em nome de Jesus. Hoje é dia de deixar Jesus tocar nas causas dos seus problemas. E aqui eu preciso fazer uma denúncia. Infelizmente, muitos de nós aqui fizemos algo que a Cura e Libertação chama de votos íntimos ou votos secretos. O que são os votos secretos? São promessas que nós fizemos para nós mesmos, prometendo para nós mesmos que nós nunca seríamos libertos ou curados ou felizes por conta de um trauma ou uma tribulação que aconteceu. Infelizmente tem pessoas, querido, que cresceu em casas, que cresceu numa casa que tinha muitos irmãos, e nessa casa que tinha muitos irmãos, essa pessoa apanhava sempre do pai e da mãe. Por quê? Porque os irmãos malinavam. Aí essa pessoa começou então a falar bem assim: olha só, quando eu casar eu nem quero ter filho, para os meus filhos não passar o que eu tive que passar. Qual é o nome disso? Votos secretos. São votos íntimos. São promessas que você fez para si mesmo, jurando que você nunca seria feliz, que você nunca teria filhos. Jurando que comprou os seus pais, e são pessoas que são referência para você. Se os meus pais não deram certo para ninguém, por que eu vou dar? Por que eu vou dar certo se minha mãe que é maravilhosa não deu certo, meu pai que é incrível? Porque se eles que são fantásticos não deram certo, eu também não vou dar certo. Queridos, são votos secretos. Isso impede Deus de fazer a cura e libertação na sua vida. Quantos filhos que cresceram em casa desse jeito? Eu estou falando para você hoje, irmão. Deus quer fazer com que você entenda. Existe um projeto de felicidade que começa hoje para a glória de Jesus, mas começa no seu coração entendendo que existem coisas aqui dentro que ninguém está vendo, que ninguém viu, que ninguém tocou, que ninguém mexeu. Essas coisas Deus quer tocar, porque elas são causadas muitas vezes por tribulação. Você precisa relembrar hoje quais foram as grandes tribulações que você passou, e se você passou bem ou não por elas, porque se você não passou bem por elas, provavelmente ela te machuca, ela te oprime e ela te coloca para baixo até o dia de hoje. Mas eu acredito no Deus que te levanta, aleluia, e esse Deus que te levanta, Ele te coloca de pé e nunca mais te deixa cair, como diz o Evangelho de Mateus, onde o Senhor Jesus fala: as portas do inferno não têm poder contra a igreja de Cristo, e nós somos membros dessa igreja de Cristo, e as portas do inferno não têm poder para derrubar um filho levantado pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala para quem está do seu lado: acorda, meu velho, acorda. Eu estou falando para você hoje aqui, eu já quero repreender. Eu quero repreender toda a promessa maligna dos seus Deus. Falaram que nunca seriam felizes, todos que amaldiçoaram o próprio casamento, os próprios filhos, os próprios pais. Enquanto minha mãe for desse jeito, eu não falo com ela. Enquanto fulano for assim, eu não, nunca mais, nunca mais. Hoje é dia da gente repreender todos os excessos que nós falamos, todas as pessoas que, porque perderam um filho, porque perderam uma gravidez, acham que não merecem ser felizes. Querido, não é isso. Pessoas que falaram que não queria dar certo, pessoas que ouviram falando que você desse jeito nunca vai encontrar ninguém. Querido, em nome de Jesus, isso não é de Deus para nós. Nós nascemos para a bonança, nós nascemos para a cura e libertação do nosso coração, não nascemos para ser reféns. Em nome de Jesus, Deus vai hoje nos livrar dos traumas que nos machucam pelo sangue poderoso de Jesus. Repete comigo: eu tomo posse. Pode falar com força em nome de Jesus. Tem gente que não toma posse de nada. Repete: eu tomo posse. Olha para a cara de quem está do seu lado e pergunta: você tomou posse, meu nego? Você tomou posse? Então o primeiro passo da cura interior é entender que ela começa de dentro do seu coração. O segundo passo da cura interior, repete comigo: transformar. Eu só escuto as moças aqui da frente. Muito obrigado, vocês são maravilhosas, tá? Vocês são maravilhosos, muito obrigado. Pessoal do lado de cá, me dá uma moral também. Repete: transformar dor em amor.
O que é transformar a dor em amor? O Salmo 146, versículo 3, diz para nós bem assim: Deus cura os que têm coração ferido, e Deus cuida das suas chagas. O que Deus quer fazer comigo e contigo hoje é: o seu coração está ferido, o seu coração está chagado, o seu coração passou por algum problema. Em nome de Jesus eu entendo, em nome de Jesus eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas em nome de Jesus hoje Deus quer transformar o seu sofrimento, dando um novo sentido ao seu sofrimento. O que Deus quer fazer é, Ele quer cuidar de você. Ele que nunca te abandonou, Ele que nunca te largou, hoje Ele quer cuidar de você mais. Então o que Deus faz? Ele pega uma dor que nós temos e transforma essa dor em canal de amor, de testemunho, de vitória, de salvação para os irmãos. Aquilo que um dia machucou você, quando você profetiza essas coisas com coragem, com vitória, se torna testemunho de vitória na sua vida e testemunho de vitória para a vida dos irmãos. Se até aqui você me entendeu, fala glória a Deus. Eu estou falando para você hoje aqui se você não pode mudar o que te traumatizou, e você não pode, eu estou pedindo para você deixar o que te traumatizou, mudar você para o bem da conversão dos pecadores. Se você não tem como mudar o que te aconteceu no passado, se você não tem como mudar a mão boba que um parente passou em você, se você não tem como mudar o assédio que você sofreu, se você não tem como mudar o estupro parental que você sofreu, eu estou pedindo para você, permita essa dor mudar você e ser canal de amor para trazer as pessoas para Deus. O pedido que eu faço aqui hoje é: Deus vai transformar o que te machuca em canal de santidade e testemunho para as pessoas. Quem me entendeu, fala aleluia. Eu vou dar alguns exemplos para que você entenda. Eu queria fazer uma pergunta: quem aqui toma comprimido todo dia? Levanta a mão. Algum remédio? Quem toma mais de 5 comprimidos por dia? Continua com a mão levantada. Quem toma até 10 comprimidos? Continua com a mão levantada. Fazer competição de quem está mais dodói, tadinho do povo. Querido, eu queria dizer para você, tem um testemunho legal para te contar. Existe um padre muito bacana na Canção Nova, chamado de Padre Marlon Lúcio. Padre Marlon Lúcio hoje está tomando, para sobreviver, 315 comprimidos todos os dias. 315, eu acho que ele já está batendo com whey protein já o comprimido, no liquidificador. 315 comprimidos. Ele respira o tempo todo por um aparelhozinho que eu não sei o nome, os médicos devem saber, aqueles aparelhos respiratórios que andam do lado assim. O padre Marlon Lúcio hoje, ele tem dificuldade de respirar, ele tem dificuldade de ficar em pé, ele tem dificuldade de falar tudo. Se você tirar aquele aparelhozinho que fica aqui na traqueia dele, ele nem falar fala, ele nem respirar respira. E toda vez que você encontra ele no Instagram, que você vê ele está sempre sorrindo. E hoje, acredite você ou não, mas ele está abrindo agora, com a ajuda dos irmãos, um hospital chamado Hospital Nossa Senhora dos Raros, que é um hospital para cuidar de pessoas com doenças raras, como a dele. O que ele fez? Ele pegou a dor que ele tem, o sofrimento que ele tem, porque nós já reclamamos de tomar 5 comprimidos, ele toma 315. Ele pegou o sofrimento que ele tem e transformou em sinal de amor e de conversão pelos pecadores. O hospital está sendo construído lá no estado de São Paulo. Daqui a pouco nós vamos ver os testemunhos desse hospital chegando até nós. Por quê? Porque um homem que passou pela dor, que passou pelo sofrimento, que passou pela penúria, entendeu que isso não pode mudar a vida dele e que ele precisa hoje permitir que aquilo que o machucou seja canal de salvação e de amor para as pessoas. Se está claro, fala amém. Eu vou dar um outro testemunho mais pé no chão para que você entenda, tá? Um mais pé no chão. Lá em Vitória tem um grande amigo meu que é pregador. E ele é um pregador hoje que é uma realidade muito específica. Olha que situação difícil. Ele lutou pelo casamento dele muitos anos. Muitos anos. A mulher dele é católica, casou na igreja. Mas um dia, problemas da vida, a mulher decidiu separar dele. Ele lutou, levou para o grupo de oração, levou o caso, pediu ajuda, pastoreio por 3 anos para ela não desistir dele, para ela não desistir do casamento. Ele nunca traiu, nunca bebeu, nunca foi nada disso. A mulher um dia quis terminar e terminou. Quando esse rapaz vai pregar no grupo de oração, talvez você e eu teríamos vergonha dessa história. Poxa, casei na igreja, casei certinho, até que a morte nos separe e essa pessoa não morre.
Até que a morte nos separe, essa pessoa vive para sempre, né? Então esse rapaz, talvez muitos de nós teremos vergonha dessa história. Esse rapaz, ele dá um testemunho lindo no grupo de oração, que toda vez que ele vai pregar, ele se apresenta da seguinte forma: boa noite, eu me chamo fulano de tal, minha filha está aqui na frente aqui, perante a igreja católica e diante do meu Senhor Jesus Cristo, eu sou casado. Infelizmente, diante dos homens eu não sou mais por uma decisão que não é minha, mas para a honra e glória de Jesus, eu vivo a castidade e eu luto pelo meu céu, porque até que a morte nos separe, eu pertenço a uma só mulher, mesmo que ela não me ame de volta. Aplaude isso aí, por favor, meu povo. Aplaude isso aí. Para muitos, isso é canal de humilhação, de vergonha. Nossa, eu vou me expor desse jeito. Ele me deu um tapa de luva na cara. Eu falei, nós precisamos de mais testemunhos assim, de pessoas que estão passando por uma dor que talvez muitos estão passando. Talvez tem muitos irmãos dentro da igreja hoje que estão procurando um outro caso, que estão entrando talvez num outro processo de segunda união. E queridos, olha que testemunho lindo de um homem que entende que ele é uma só carne com essa pessoa e até que a morte o separe, ele é de uma só mulher. Querido, isso é testemunho, porque talvez tem irmão que está passando por um divórcio como o dele. Querido, isso leva pessoas para o céu, cara. Eu estou falando para você hoje que existem áreas da sua vida que você acha que é sofrida demais para você falar, que é sofrida demais para você superar. Eu estou falando para você, não é sofrida demais, não é tribulação demais, não é problemática demais. Essa situação precisa testemunhar o Deus que você acredita. Você precisa levar pessoas para Jesus pelos testemunhos das desgraças que aconteceram na sua casa. Você precisa levar pessoas para o céu pelos testemunhos dos fracassos que aconteceram na sua vida, dos fracassos que te mantiveram de pé, dos fracassos que você continuou lá. Querido, isso é de Deus. Deus quer levantar um povo que transforma as dores em canal de amores para a vida dos outros. Deus quer levar você hoje a um outro patamar na sua vida espiritual. Você vai sair daqui entendendo que os problemas que te machucaram, em nome de Jesus, vão ajudar pessoas a se aproximar de Jesus. Quem acredita, aplaude Jesus. Quem acredita, aplaude. Fala para quem está do seu lado, é isso, nego velho, é isso. Eu estou falando para você hoje, meu nego, eu não sei o que você passou, eu não sei. Meu tempo já está acabando aqui. Agora pouco vai chegar Jesus Eucarístico para nós adorarmos. E quando chegar essa adoração, querido, eu já vou te pedir uma coisa. Hoje o Padre vai estar conduzindo a adoração conosco. E eu queria te pedir que diante de Jesus, não é por mim não, tá? Porque eu não sou ninguém, eu não sou nada mesmo. Mas diante de Jesus, mostra a sua verdade para Ele. O que até hoje traumatiza você, que até hoje é gatilho para você? O que te oprime, irmão? Foi a perda, foi um problema, foi um luto, foi um pai ausente, foi um divórcio. O que foi, irmão? É um filho que não está com você na igreja que te machuca. Você fez os filhos dos outros na igreja. Você fez os filhos de Roberto na igreja e fala assim, parece que é fácil. Querido, ninguém culpou você por isso não. A gente sabe que o filho tem liberdade para fazer cagada, a gente sabe. Tem filho que faz cagada mesmo. E você ensinou direitinho, mas ele fez errado. Isso machuca você. Mas diante de Jesus hoje, nós pedimos para eu e você hoje. É dia de Jesus curar aquilo que tem nos traumatizado, nos oprimido. É dia de deixar aquele que tudo pode fazer com a gente tudo o que ele pode. Hoje é dia disso. Eu estou falando para você, você que tem andado amargurado, ranzinza, em nome de Jesus, Deus quer levantar você para curar outros irmãos que passam pela mesma situação. Você que talvez perdeu a fé de que sua saúde financeira pode melhorar. Querido, está na hora da gente abrir nossa boca para falar, irmãos, eu estou passando por problemas sim, mas Deus vai me levantar, Deus está comigo. Querido, vou dar um testemunho para que você entenda hoje, tá? Lá em Vitória eu passei por um monte de problemas, um monte. Problemas financeiros. Fez um ano agora que eu sofri um golpe no banco, que eu perdi tudo que eu tinha, tudo. Invadiram minhas contas no banco, perdi poupança, fizeram compra no crédito, empréstimo. Até hoje eu estou num processo judicial que nem resolveu. Perdi em primeira instância, é mole? Perdi em primeira instância. Querido, eu lascado da Silva Sauro financeiramente, lascado. Mas os irmãos da igreja viam tudo que nós passávamos e nunca percebiam que nós estávamos mal. Por quê? Porque aquilo não define quem eu sou. O meu trauma não define quem eu sou. Depois desse problema, aconteceu um outro problema lá em casa. Um dia, vocês já ouviram a história
do lobo mau e os 3 porquinhos? Sabe o que o lobo mau fazia com a casa dos 3 porquinhos? Um dia, há uns 4 meses atrás, o lobo mau soprou lá em Vitória. E se acredita que ele soprou logo na minha casa, o meu telhadinho voou. Foi embora meu telhadinho lá de casa, meu povo. E querido, eu lembro que naquele dia eu falei, rapaz, não tem como mais ficar aqui não, sem teto não dá, né? E querido, e os problemas acontecendo, e os irmãos da igreja vendo a gente adorar Jesus toda quinta-feira, e vendo a gente às vezes chorar diante de Jesus toda quinta-feira, mas depois que a adoração acabava, depois que Jesus saía, nós terminávamos de chorar, colocávamos a felicidade no rosto, por quê? Porque Jesus era nosso sustento, cara. Eu queria te pedir hoje, consagra os seus problemas para Jesus, porque Ele tem poder para curar. Tem uma canção que diz que o Deus da Bíblia tem poder, e Ele tem, o nome de Jesus tem poder para fazer, tem poder. Eu acredito nisso hoje, que Deus quer levantar pessoas que passaram pelo luto e que venceram o luto. O padre falava muito disso hoje na homilia. Querido, talvez você está passando por isso hoje, dia de finados. Deus quer levantar um povo vencedor, porque tem gente que até hoje perdeu pai e mãe e não conseguiu vencer mais. Talvez está precisando de você com testemunho de vitória, de quem passou pela prova, alegre, contente, feliz na presença de Deus. Eu acredito hoje que existe um projeto de Deus para mim e para você, e ele começa com o nosso coração entendendo, Deus vai transformar a nossa dor em amor. Se está claro, fala amém. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. E eu já queria te dizer, irmãos, nós precisamos ser um pouquinho que nem Jó. E o que Jó fez? No meio do problema, Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome. É isso. O problema vai chegar. Eu não estou falando que não vai, eu estou falando vai. E quando o problema chegar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 10 diz assim, se aceitamos de Deus as felicidades, por que não aceitaremos as infelicidades? Eu estou falando para você, vai ter dia ruim, vai ter dia péssimo, mas diante de Deus nós somos vencedores, isso aqui não é discurso motivacional para você, isso é a verdade de Deus para você, na cruz de Jesus nós somos vencedores. Gisele pregava isso ontem, e eu quero afirmar isso para você, eu creio hoje num povo que diante de Jesus Eucarístico, vai entregar os problemas, vai entregar as dores, e Jesus vai nesse levanta-te, levantar um povo que acredita, levantar um povo forte, levantar um povo resiliente, levantar um povo casca grossa. Eu estou falando para você hoje, irmão, tem problema na sua vida que é tribulação grande, é tribulação gigante, é tribulação para mais de metro, é tribulação que machuca, que oprime, que te coloca para baixo, sim, e tudo isso é verdade, mas eu creio num Deus que é vencedor nas tempestades, que é maior que as nossas tribulações, e no dia que a tribulação parecer grande, mostre para ela o tamanho do nosso Deus, porque o nosso Deus é grandioso, é gigantesco, é justo, aleluia, 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 amém. Fica de pé, fica de pé.